E aí, meu povo, tudo tranquilo? Prof. Gil na área do canal História Agora. Você que tem dúvidas sobre o primeiro reinado, você vai tirar todas as suas dúvidas agora. Meu povo, olha só, o primeiro reinado é o período que vai com a nossa independência, 1822, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então, logo após a nossa independência, foi formada aí, olha só, uma Assembleia Constituinte. Lembre-se que agora o Brasil tinha rompido definitivamente os laços políticos e econômicos com Portugal, né? O Brasil, então, é uma nação independente, foi uma nação que se emancipou da metrópole portuguesa. Então, um dos primeiros passos de uma nação independente seria o quê? Elaborar uma Constituição. Por isso que foi formada em 1823 uma Assembleia Constituinte. Qual o detalhe dela? Essa Assembleia Constituinte, ela tinha a função, o objetivo de elaborar uma Constituição liberal para o Brasil. Aí você deve estar se perguntando, né, Gil, o que significa uma Constituição liberal? Seria uma Constituição que iria limitar os poderes de Dom Pedro I. Percebe que no século XIX nós tínhamos a forte influência das ideias liberais, que é o pensamento iluminista. E o iluminismo era contra os governos absolutistas. Por isso que essa Assembleia Constituinte, influenciada pelos princípios liberais, tinha a função de limitar o poder de Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro ele não queria ter os seus poderes limitados. O que foi que ele fez? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, ou seja, ele encerrou os trabalhos da Assembleia Constituinte. Esse episódio de Dom Pedro I ter dissolvido a Assembleia Constituinte é chamada de Noite da Agonia. Muitos deputados, inclusive, que estavam nessa Assembleia, eles foram presos, como os irmãos Andrada. Os irmãos, né, que era da linhagem de José Bonifácio, que tinha sido, né, um braço direito de Dom Pedro I no contexto da nossa independência. Olha aqui a nossa OBS. Esse projeto constitucional, ele foi chamado de Constituição da Mandioca. Isso por quê? Porque o critério para participar da Assembleia era o critério da propriedade da terra. Então você percebe nesse sentido o caráter elitista dessa Assembleia Constituinte. Mas tome cuidado, aqui foi apenas um projeto constitucional. Essa Constituição ela não saiu do papel. Então você não pense que daqui surgiu uma Constituição brasileira. Por quê? Porque Dom Pedro I ele dissolveu a Assembleia Constituinte, pois essa Assembleia tinha a função de limitar o poder do monarca. Dom Pedro ele dissolve a Assembleia Constituinte, a Noite da Agonia, não é isso? E no ano seguinte ele outorgou a nossa primeira Constituição. Eis que surge a nossa Constituição de 1824. Essa foi a primeira Constituição do Brasil e foi a nossa única Constituição monarquista. Essa Constituição você vai fazer prova, concurso, vestibular, Enem, o que seja, ela é muito importante para qualquer concurso. Por quê? Essa Constituição ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Dom Pedro I. Você já percebe nesse sentido o caráter autoritário do imperador, né? O fato de ele ter imposto uma Constituição. Nós tivemos na nossa história duas Constituições que foram outorgadas. A de 1824, com Dom Pedro I, e depois em 1937, com Getúlio Vargas. Você quer perceber mais detalhes sobre essa Constituição de Vargas? É só você olhar na nossa playlist que tem lá uma aulinha sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, beleza? Vamos voltar aqui para o primeiro reinado. Então essa Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I, e o regime político que o Brasil adotou foi o quê? Uma monarquia hereditária constitucional. Aqui nós temos um alvo muito importante. O Brasil, praticamente, ele nadou contra a maré do que ocorreu na América. Porque no século XIX, século XVIII, século XIX, a gente teve os processos de independência da América, né? A gente teve no século XVIII a independência dos Estados Unidos e também no século XIX nós temos a independência da América Espanhola. Então, praticamente todas essas colônias que se tornaram independentes adotaram o regime republicano, porque também vai ser influência das ideias liberais, influência da Revolução Francesa, influência da independência dos Estados Unidos, e o Brasil não. O Brasil adotou a monarquia. Isso por quê? Porque a monarquia ela já pressupõe em grande medida a ideia de uma centralização política e também de uma unidade territorial. Percebe que quando a América Espanhola tornou-se independente da Espanha, todo esse território ele se fragmentou em repúblicas, porque a república ela já pressupõe também a ideia da descentralização. É só você lembrar, por exemplo, que na história do Brasil houve vários movimentos separatistas republicanos. A gente teve a Revolução Pernambucana de 1817, que queria separar parte do que hoje é o Nordeste. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, que queria separar Minas Gerais. A Conjuração Baiana, que queria separar a Bahia.
E todos esses movimentos tiveram que a bandeira do republicanismo. Por isso que Dom Pedro ele vai optar pela monarquia. Porque se ele tivesse optado pela república, poderia ter ocorrido o que aconteceu na América Espanhola, ou seja, uma fragmentação do nosso território. Então Dom Pedro ele opta pela monarquia para centralizar o poder e também manter a nossa unidade territorial. Não esqueçam disso, beleza? Nós temos ainda o voto censitário. O voto censitário ele definia o critério da renda, tanto para poder votar, como também para poder exercer um cargo político. Então, se você quisesse votar em um deputado, quisesse votar em um senador, o critério era o quê? Era a renda. Se você quisesse ser um deputado ou um senador, o critério também era o quê? A renda. Dentro dessa lógica, quem era que podia votar? Homens maiores de 25 anos e que tivesse também a renda comprovada. O que é que fica implícito nisso? Mulheres não podiam votar. O direito de voto para as mulheres foi somente em 1932 com Getúlio Vargas. Então a gente vai ter aqui nesse sentido uma exclusão da cidadania. Só que a gente tem um detalhe importante. Muita gente acha que essa Constituição aqui, ela proibiu analfabeto votar. Você encontra isso em muitas questões, etc., trabalhando com essa ideia de que analfabeto não podia votar por essa Constituição. Porém, essa Constituição, ela permitia sim ao analfabeto votar, desde que tivesse os critérios de ser homem, ter a renda comprovada e fosse maior de 25 anos. Somente em 1881, já no governo de Dom Pedro II, que houve uma reforma eleitoral chamada Lei Saraiva, e a Lei Saraiva ela proibiu analfabeto votar. Então perceba esse detalhe, beleza? Essa Constituição ela não proíbe analfabeto votar, a proibição ela só ocorreu em 1881 com uma reforma eleitoral chamada de Lei Saraiva. Vamos voltar aqui. Nós temos ainda o voto indireto. Essa ideia do voto indireto é porque se dividia em duas etapas. Perceba que o nosso voto hoje é o voto direto, né? Quando a gente vai votar no Brasil atualmente, você já vai na urna eletrônica e vota diretamente do candidato, seja para prefeito, senador, deputado, presidente, governador. Mas nesse momento não. Existiam os eleitores de paróquia. Os eleitores de paróquia elegiam os eleitores de província e os eleitores de província que escolhiam os deputados e os senadores. Aí você pergunta, Gil, qual era o critério para ser eleitor de paróquia, eleitor de província? Era justamente o quê? A renda, porque o voto era o voto censitário. Então, para você ser um eleitor de paróquia, a sua renda tinha que ser de 100 mil réis por ano, ser eleitor de província, 200 mil réis por ano, para ser deputado, 400 mil réis por ano e para ser senador, 800 mil réis por ano. E lembrando que o Senado na época era o Senado vitalício. Temos ainda os 4 poderes. Isso aqui vai ser uma novidade dessa Constituição. Vamos voltar lá para os princípios iluministas, né? O Barão de Montesquieu, ele propôs a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, eles deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Então percebe que esse princípio iluminista do Barão de Montesquieu, da divisão dos poderes, era justamente o quê? Para eliminar o absolutismo monárquico. Só que, como a gente sabe, Dom Pedro ele tem o caráter o quê? Autoritário, centralizador. Então Dom Pedro ele cria os 3 poderes, só que vai criar o 4º poder, que é chamado de poder moderador. Esse poder moderador ele ficava acima dos outros 3 poderes. A partir do poder moderador ocorreu uma centralização política na figura de Dom Pedro I, e a partir do poder moderador, ele poderia dissolver o legislativo, que era a Câmara dos Deputados, e podia também demitir e nomear juízes. Então perceba esse caráter, né, centralizador com o poder moderador. Temos ainda o padroado régio, ou também chamado de Estado confessional. O que é isso? O catolicismo tornou-se a religião oficial do Brasil. Além disso, a igreja ficava submissa ao Estado brasileiro e o imperador ele tinha o poder de nomear os principais cargos eclesiásticos do Brasil. Esse era o chamado direito do padroado. O padroado ele só foi extinto do Brasil depois já com a proclamação da República. Então a nossa próxima Constituição, a de 1891, já republicana, ela vai criar o contrário. O contrário do padroado é o quê? É o Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja. Ligado ao padroado, nós temos o beneplácito imperial, também chamado de placitação. O que é o beneplácito? O beneplácito era o poder que o imperador tinha de obedecer ou não às ordens do Papa. Percebe que isso vai dar problema, né? Quando o Papa determinava algo, o imperador ele só obedecia se ele quisesse.
era o poder que ele tinha do beneplácito. Isso vai gerar um problema depois com Dom Pedro II, que é a chamada questão religiosa, e que inclusive vai ser um dos fatores da queda da monarquia no Brasil, e vai ser um tema que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, ok? Então aqui nós temos os principais elementos dessa Constituição de 1824. Uma reação a essa Constituição foi uma revolta muito conhecida e importante da história do Brasil, que é chamada de Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento liberal. Entenda o movimento liberal como tendo influência dos princípios iluministas. Esse movimento ele também era republicano. Então perceba como a bandeira do republicanismo ela está permeando em várias revoltas no Brasil, né? Como já disse para vocês, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana de 1817 foram movimentos republicanos. E mais uma vez nós vamos ter aqui um outro movimento republicano que é a Confederação do Equador. Então nós temos um movimento liberal, republicano, elitista. Só que ela teve também a adesão popular. Mas quem vai articular esse movimento é a elite. Uma elite latifundiária, uma elite escravista. O que é que defendia a Confederação do Equador? A independência de parte do que hoje é o Nordeste do Brasil. Principalmente o quê? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. Então essa zona independente adotaria o regime republicano. O que vai gerar essa revolta? A crise econômica do Nordeste, a crise da agricultura e o caráter autoritário da Constituição de 1824. Essa revolta, ela teve sucesso? Não teve. A Confederação do Equador, ela foi severamente reprimida por Dom Pedro I. Olha o que eu estou dizendo. A Confederação do Equador, ela foi severamente reprimida por Dom Pedro I. E esse vai ser um dos fatores, inclusive, para a decadência de Dom Pedro I. Daqui que a gente parte para o nosso último ponto da aula, a abdicação, ou seja, a renúncia de Dom Pedro I. O que é que gera essa renúncia de Dom Pedro I? Crise econômica que o Brasil está passando, que vai ser uma crise agrícola, uma crise da dívida que a gente contraiu com a nossa independência, né? Uma crise do Banco do Brasil. Lembre-se que quando Dom João VI voltou para Portugal, rapou o dinheiro que tinha no Banco do Brasil. Nós vamos ter a derrota na Guerra da Cisplatina. Aqui nós temos uma obra interessante. A Cisplatina é o que hoje nós conhecemos como o Uruguai. Você deve lembrar que o Uruguai pertencia à Espanha. Quando o Uruguai tornou-se independente da Espanha, Dom João VI anexou a Cisplatina ao Brasil, na época chamada de Província da Cisplatina, ou então Banda Oriental do Império. Só que de 1826 a 1828 ocorreu a Guerra da Cisplatina, ou seja, um conflito entre o atual Uruguai, na época Cisplatina, contra o Brasil. E a partir desse conflito, a Cisplatina torna-se independente do Brasil. Então você tem já o Brasil numa crise econômica, Dom Pedro I gasta dinheiro com a guerra que ele perde, ainda perdeu um território muito importante que era a Cisplatina, atual Uruguai, porque era justamente a Cisplatina que dava acesso do Brasil ao Rio da Prata, que era um rio muito importante do ponto de vista econômico-comercial. Nós temos ainda o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Líbero Badaró, ele era um jornalista opositor a Dom Pedro I. Líbero Badaró ele foi morto e acusaram quem de ter matado Badaró? O Dom Pedro I. Nós temos ainda a severa repressão à Confederação do Equador. Então lembrasse que eu disse agora há pouco que a Confederação do Equador ela foi severamente reprimida por Dom Pedro I. Então tudo isso aqui vai gerar o quê? Um desgaste na imagem pessoal de Dom Pedro I. Dom Pedro I, para tomar a posse do trono português, que o irmão dele tinha usurpado da filha de Dom Pedro, e devido a essas pressões internas e o fato da imagem dele estar desgastada, o que é que faz Dom Pedro I? Ele abdica ao trono brasileiro em nome do seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Só que na época, o Pedro de Alcântara ele tinha apenas 5 anos de idade, obviamente ele não poderia governar o Brasil, e devido a isso, o Brasil ficou governado por regentes, o chamado período regencial, que vai ser um assunto que a gente vai ver em próximas aulas. Beleza, galera? Já sabe, né? Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o nosso sininho. Valeu!